Sob a proteção de Deus, presentes auditores Sérgio Ricardo Valadares Fonseca e Tiago Barbosa Cordeiro, procuradora do Ministério Público de Contas Elisa Ana Zenedim Kondo Langner, declaro aberta a 20ª sessão ordinária da segunda Câmara, 27ª. Para a composição de quórum, os auditores estão devidamente convocados. Submeto a ata número 26 de 23 de julho para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Auditor Tiago Barbosa. Obrigado, senhor presidente. Para comunicar sobre estamentos na Diretoria de Contas Estaduais, os processos 96005 de 2013, 579030 de 2014 e 433087 de 14. Na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, os processos 487584 de 2008, 571199 de 12, 595067 de 2013, 280162 de 2011 e 305835 de 2012. Está devidamente anotado. Auditor Valadares. Senhor presidente, também para anunciar que deferi o sobrestamento da análise dos seguintes processos: 119.834.13, 578.930.14, 119.885.13, 718.316.14, 584.271.14, 563.5613, 562.596.14, 716.255.13, 716.034.13, 793.381.13, 105.39.14, 98.02.14, 237.09.13, 286.102.13. Esses todos de minha relatoria originária. E ainda, em substituição ao conselheiro Fábio Camargo, deferi o sobrestamento da análise do processo 346.559.14. Eu tenho ainda, senhor presidente, que anunciar a devolução a Vossa Excelência dos autos do processo 197.126.13. Devidamente anotado. Também estou sobrestando na Diretoria de Atos de Pessoal 713.256.13, 712.357.13, 10.377.14 e na Diretoria de Contas Estaduais 579.480, 579.472, 579.421, 346.737, todos /14. Palavra está livre. No início da sessão, Vossa Excelência pretende usar a palavra? Não. Auditor Sérgio Valadares. Vossa Excelência quiser usar a palavra primeiramente? A palavra está livre. Obrigado. Não, senhor presidente, todos nós acompanhamos agora a tragédia que ocorreu e eu não posso deixar de solicitar, em nome de todos nós, e Vossa Excelência certamente fará, o registro em ata do nosso pesar pelo falecimento do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Também o pesar a todas as famílias dos que o acompanhavam no avião, porque num país carente de lideranças, quando uma pessoa jovem, aparentemente com sonhos e ideais, surge, a gente sempre tem alguma esperança de que a política brasileira possa ter algum avanço. Então, registro o pesar e gostaria que Vossa Excelência solicitasse a inclusão em ata e também que solicitasse que o presidente, amanhã provavelmente fará a mesma coisa, mas que a presidência encaminhasse em nome de todos nós o pesar à ministra Ana Arraes, ministra do Tribunal de Contas da União, mãe do governador Eduardo Campos, que perdeu o pai também no mesmo 13 de agosto, não é? Então, esse registro, essa pequena reverência a esse líder político brasileiro
que infelizmente não teve tempo de talvez implementar alguns de seus sonhos. Está devidamente anotado. Eu também quero me somar a Vossa Excelência e lamentar profundamente. E Vossa Excelência colocou bem, um país carente de lideranças verdadeiramente políticas e voltadas para o bem, um governador que foi brilhante na sua gestão e que estava aí participando de uma campanha dura, sem dúvida alguma, em todos os níveis, e que ontem ainda tivemos oportunidade de vê-lo concedendo uma entrevista, não é? Uma boa entrevista, boa postura, boa apresentação, mas para quem não acredita muito na força do destino, este é o maior indício, no meu entendimento. Governador poderia ficar até o final do mandato, poderia ter saído, ser candidato ao Senado no seu estado, e de repente saiu, foi disputar uma eleição, viajando o Brasil inteiro, e caiu, não é, o seu avião, numa das ruas de Santos. 7 pessoas acabaram perdendo a vida, e o trabalho ainda continua sendo realizado pelo Corpo de Bombeiros lá da cidade de Santos. Mas eu me somo, doutor Valadares, a Vossa Excelência, encaminhando ao presidente do Tribunal de Contas para que manifeste também a ministra Ana Arraes os sentimentos que são muito sinceros de todos nós. Para o relato da pauta, concedo a palavra ao auditor Sérgio Valadares. Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, senhora procuradora, senhora secretária, senhores servidores, senhoras e senhores. Tem o processo 129-34709, que trata da prestação de contas do senhor Samir Alves de Melo, prefeito do município de Jaguariaíva, em 2008. Análise da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, realizada pela Diretoria de Contas Municipais, a peça 6. A unidade técnica e o Ministério Público manifestam-se no sentido de que o Tribunal emita parecer prévio pela irregularidade das contas e aplicação de multas, em razão dos seguintes fatos: incompatibilidades contábeis referentes aos ajustes realizados para as conciliações bancárias, ausência de publicação do relatório resumido de execução orçamentária referente ao 6º bimestre do exercício, ausência de publicação do relatório de gestão fiscal referente à análise do 3º quadrimestre ou 2º semestre, aplicação de 23,29% da receita resultante de impostos na manutenção e desenvolvimento da educação básica, não alcançando dessa forma o índice mínimo constitucional de 25%, conteúdo do relatório do controle interno apontando falhas. 6º, omissão no encaminhamento de exemplares originais dos veículos de comunicação em que constaram as publicações de todas as leis que procederam a alterações no orçamento do exercício. Além disso, apontam ainda outros 5 fatos como causa de ressalva. O Ministério Público, no mesmo sentido. Eu passo então a análise de cada um dos fatos referentes às irregularidades, e já adianto que estou propondo a regularidade com ressalva. Faço então a análise de todos os fatos. O que me parece mais sério é a questão das conciliações bancárias. A Diretoria de Contas Municipais afirma que o ente não comprovou adequadamente os ajustes nas conciliações bancárias realizadas pelo município e aponta então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 contas em que foram feitos ajustes. Conta do Banco do Brasil, R$ 3.340, outra conta R$ 9.538 e assim por diante, perfazendo um total de R$ 63.258,50. O município informa que os referidos valores se referem a ajustes de fonte. Seguem as justificativas apresentadas. A conta do Banco do Brasil de número 10.952.5 é na realidade do Banco Itaú e, conforme a documentação anexada, está com saldo nulo desde 28 de agosto de 2007.
informa que no dia 21 de agosto de 2007 foi devolvido à Secretaria de Estado da Fazenda o valor de R$ 789,24 e no dia 28 de agosto de 2007 foi creditado o valor do rendimento da aplicação financeira e devolvido à Secretaria de Estado da Fazenda o valor de R$ 38,03, ficando desde então com saldo nulo. Quanto à conta do Banco do Brasil de número 125717, argumenta que a conta corrente apresenta saldo nulo desde 12 de setembro de 2007. O valor de R$ 5.603,19 foi devolvido com a guia de recolhimento à União, ficando desde então sem saldo. A conta de número 143634, também do Banco do Brasil, conforme extrato de conta anexado, em que aparecem os seguintes débitos. Dia 29 de julho de 2009, cheque 140,089 no valor de R$ 147,45. Dia 7 de outubro de 2009, cheque 139942 no valor de R$ 830,28. O montante de R$ 157,28 refere-se a um cheque ainda em trânsito e o valor encontra-se na conta corrente. Na conta 7049.1, também do Banco do Brasil, conforme o extrato anexado ao lançamento do cheque 850.075 no valor de R$ 50. O valor de R$ 180 ainda está em trânsito e a quantia constante no saldo da conta. O valor apontado na conta 11.406-1 do Banco Itaú S.A. sofreu movimentação ficando somado ao valor de R$ 208,15, sendo adicionados os valores de R$ 58,98 mais R$ 62,12, perfazendo um total de R$ 329,29, os quais foram devolvidos à Secretaria de Estado da Fazenda. Nas contas da Caixa Econômica Federal ocorreram os seguintes fatos. Na conta 70, o cheque 300.801 no valor de R$ 101,75 foi debitado conforme extrato bancário. E o valor de R$ 6.824,10 está constando nessa conta corrente por ordem judicial, como depósito judicial, sem poder ser movimentado. Juntou-se o extrato da conta de número 080-0, juntamente com o extrato da conta poupança 11.457 e a conta número 3-7 também teve seu extrato anexado junto com a da poupança 22297. Apesar desses esclarecimentos, a Diretoria de Contas Municipais opinou pela irregularidade do item, pois, em seu entendimento, a entidade não logrou êxito em demonstrar que houve o ajuste dos valores apontados, uma vez que não apresentou a documentação necessária, extratos bancários do mês de janeiro do exercício seguinte ao da prestação de contas, ou dos meses subsequentes em que ocorreram as regularizações dos valores dos débitos e créditos constantes das conciliações. No caso de cheque não compensado, informação específica firmada por responsável técnico, em se tratando de transferência entre contas, a apresentação dos extratos que comprovem tanto as entradas como as saídas, demonstrando-se necessária a composição de valores que tenham sido informados totalizados. A unidade técnica, página 12 da peça 6, apresenta o valor das receitas totais do município no exercício analisado no montante de R$ 41.657.580,28. Total da receita própria mais transferências. O valor de ajuste, R$ 63.258,50, representa, portanto, 0,15% da receita total administrada. As justificativas apresentadas pelo município evidenciam a falha no sistema contábil. Contudo, não há evidência, ao contrário. Pelos dados trazidos, fica evidenciado que não houve qualquer desvio de recursos. Não consta informação em contas de diversos responsáveis, mas apenas o que é apontado é divergência quanto às fontes de receita. Diante do presente quadro, a irregularidade das contas em razão da falha contábil, a meu juízo, afrontaria o princípio da equidade, da justiça, do formalismo moderado. E aí eu cito algumas decisões. Acordo de parecer prévio 9111, primeira Câmara, em que fui relator. Ementa: ausência do extrato bancário no exercício posterior com as conciliações regularizadas, acolhimento das justificativas, ressalva, indicação de situação de... Era esse o ponto. Do mesmo modo, ressalto a jurisprudência do Tribunal do Rio Grande do Sul. E aí trago as... E aí junto diversas decisões, inclusive algumas minhas, em que, não tendo havido desvio, ao contrário, não havendo inscrição na conta de diversos responsáveis, mas em se tratando de falhas relativas a fontes de receitas, eu entendo que é uma falha sim, mas que pode ser considerada razão de ressalva. Essa, a meu ver, a falha mais grave, que poderia ensejar, na minha opinião, a irregularidade. Eu vou procurar resumir as demais. Essa eu fiz questão de ler todo para ficasse bem claro as justificativas em relação a cada conta bancária
e a cada um dos outros aspectos. O item 2, ausência de publicação do relatório resumido da execução orçamentária referente à análise do sexto bimestre. Também aqui o tribunal já tem entendido que isso é causa de ressalva e, na verdade, não faz parte nem deste exercício, porque o sexto bimestre, o prazo vai até janeiro do ano seguinte, até 30 de janeiro do ano seguinte, então não é falha desse exercício. Mesma coisa em relação à ausência de publicação do relatório de gestão fiscal do terceiro quadrimestre. Quanto passo ao item 4, falta de aplicação do índice mínimo em manutenção e desenvolvimento da educação básica. Em sua defesa, o responsável, a peça 46, mediante documentos complementares à peça 67, a peça 46 e também a peça 67, afirma que o município alcançou no exercício de 2008 um índice de 25,11, que é o exercício em questão. Alega que divergências contábeis ocorreram em decorrência do encaminhamento da prestação de contas por seu sucessor. Em novo demonstrativo, página 67, peça 67, páginas 4 e 5, apresenta os ajustes contábeis. Salienta que não houve o regular cômputo das despesas efetuadas no primeiro trimestre do exercício posterior, pagamento de restos a pagar e transferências não aplicadas, no valor de R$ 728.882,32, em face de superávit das fontes 101, 102 e 104. No entanto, a Diretoria de Contas Municipais entendeu que o novo demonstrativo não é suficiente para afastar a irregularidade apontada. Informou que os cálculos realizados pela unidade técnica consideraram os dados encaminhados pelo responsável referentes ao sistema SINAEM 2008. Quanto às despesas efetuadas no primeiro trimestre do exercício posterior, afirma que haveria a possibilidade de acatar as justificativas para poder proceder ao novo cálculo. No entanto, assevera que a metodologia reduziria o resultado obtido em relação ao exercício de 2009. Ainda assim, em face da ausência de manifestação do Conselho do Fundeb e da Educação à época, atestando a correta aplicação dos recursos de educação durante 2008, em razão disso, entende que não deve ser refeito o cálculo. Por fim, a diretoria afirma que os novos documentos apresentados evidenciam divergência de dados sobre os empenhos informados no sistema do tribunal. Bem, senhor presidente, aí eu trago toda a relação do que ele apresentou, mas estou considerando também, são 4 páginas que ele juntou aqui, destinados, segundo ele, a escolas, manutenção e conservação de bens imóveis, despesas com pintura de escolas, etc. Percebe-se que, com a soma dos empenhos acima detalhados, as despesas totalizam R$ 1.458.027 em educação, acrescentando a esse valor R$ 728 mil, referentes a porcentagem gasta de educação teria sido de 25,41%. O interessado também solicitou que fosse juntado aos autos a declaração do Conselho do Fundeb de 2008, afirmando que houve a correta aplicação dos recursos da educação durante o exercício. Informa o seguinte quanto ao relatório complementar do controle interno referente ao exercício de 2008. Aplicação de recursos na educação. No que se refere a este item, o que tem a colocar é que dados, conforme os dados encaminhados no relatório anual de controle interno, foram analisados com base em documentos emitidos pelo Departamento de Finanças, através da contabilidade, sendo que nesses documentos o índice estava dentro do previsto. Então, em relação àquela falha formal de não apresentação do Conselho, ele encaminha. E o Conselho atesta que foi cumprido. Mas eu creio que isso nós podemos verificar com os dados que estão aqui, né? Novamente, o parecer conclusivo, o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério de Jaguariaíva apresenta parecer favorável à prestação de contas do Fundeb. Eu estou aqui, então, senhor presidente, considerando que... aí eu faço aquela velha análise que eu costumo fazer, que é analisar a gestão inteira e verificar como é que tem sido o desempenho do município. Então, em 2005, foram aplicados 27%, em 2006... 23,09%, em 2008, 24,72%, sem os cálculos, sem acolher essas justificativas. Mas, com base nessas considerações todas, o pequeno percentual que faltou pelo cálculo da DCM e que sobrou pelo cálculo dele, que ele propõe que os restos a pagar do exercício anterior sejam computados no exercício de 2008 e não em 2009, eu estou propondo a ressalva também deste item, faço aqui aquele velho discurso que não devem ser só palavras, né, que ninguém discute a importância da educação para o desenvolvimento do país. Tenho sido rigoroso na apreciação das prestações de contas, propondo-se a irregularidade quando não atingindo o índice. Mas, considerando os exercícios anteriores e essa discussão, eu estou propondo, então, a ressalva. Finalmente,
Finalmente não. Quanto ao conteúdo do relatório de controle interno, o interessado em sua defesa apresenta o relatório complementar assinado pelo senhor Edair Lopes, responsável pelo controle interno de 2008. E, senhor presidente, estou considerando também que foi sanado com a apresentação desses dados complementares. Quanto à omissão de encaminhamento dos exemplares originais dos veículos de comunicação em que constam as publicações de todas as leis, a entidade informa que as leis indicadas pela Diretoria de Contas Municipais não existem, ademais informa que, se houve erro, eles possuem... Bem, também vou considerar isso como razão de ressalva. E, finalmente, não acolho a proposta de multa em razão desses bimestres aqui enviados com atraso, porque, como disse, são referentes ao último bimestre e o outro relatório referente ao terceiro quadrimestre, cujos prazos se encerram no exercício seguinte, portanto, não podem ser imputados nesse exercício. E, com essas considerações, a proposta é no sentido de que o tribunal emita parecer prévio pela regularidade com ressalva das contas. Está em discussão? Senhor presidente. Auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, tenho pequenas dúvidas. Vossa Excelência fez a menção à questão da aplicação no ensino. E, segundo os cálculos que são apresentados pelo responsável, o índice estaria em 25,45 e Vossa Excelência verificou as prestações de contas anteriores da gestão, e também nessas prestações de contas os percentuais não atingiam o mínimo constitucional. Seria isso? Não. Veja bem, em 2005, 27%, ou seja, sobraram 2, né? 2006, 26,01%. Aí tem 2 anos seguidos em que ele não atingiu. Porque o ano imediatamente anterior, de 2007, em que foi 23,09%, mas eu tenho impressão, não tenho certeza se essas contas já foram julgadas e se ele já teve a oportunidade de contraditório, tá? Esse aqui está com 23,09 e esse aqui 24,72 ou 25,41, fazendo aqueles ajustes com o que foi pago no exercício seguinte, mas de restos a pagar do exercício anterior. Se fosse adotado o regime de competência, né, pelo que foi empenhado, ele superaria. Se não for considerado, falta um pequeno percentual. E é por isso que eu estou considerando esses aspectos, eu estou propondo a ressalva. E quanto à questão do controle interno, Vossa Excelência falou que... Eu tentei resumir, mas vamos lá. O conteúdo do relatório do controle interno não é satisfatório. Foi essa o nome iuris, né, foi essa a denominação da falha que a unidade técnica utilizou. O conteúdo do relatório do controle interno não é satisfatório. Então, a Diretoria de Contas Municipais apontou como falha da gestão a inexistência de relatório de controle interno conclusivo. O interessado em sua defesa apresenta a peça 68, o relatório de controle interno complementar, assinado pelo senhor Edair Lopes, responsável pelo controle interno em 2008. O referido relatório é acompanhado de atas de reuniões do Conselho de Controle Social do Fundeb, atestando a regularidade dos investimentos na educação. Em relação ao Conselho de Saúde, afirma o responsável que todas as reuniões foram mensalmente realizadas. Em face da ausência de parecer conclusivo do Conselho de Saúde, a Diretoria de Contas Municipais opina pela irregularidade das contas. A única pendência se dá, portanto, em torno do controle dos investimentos de recursos na saúde. Contudo, conforme a instrução 240909 da Diretoria de Contas Municipais, os investimentos nessa área superaram o índice mínimo constitucional de 15%, alcançando o patamar de 27,98%. Materialmente, portanto, é patente a irregularidade do item. Formalmente, há falha quanto à apresentação de documentos que comprovam efetivo controle pelo Conselho de Saúde. Desse modo, diante da constatação de que houve efetivo investimento na área de saúde, superando o índice mínimo constitucional, entendo possível converter o presente falha em causa de ressalva das contas. Obrigado. Senhor presidente, eu então vou acompanhar o voto do relator, só faria duas sugestões. Vossa Excelência falou do problema da publicação do relatório resumido e também do relatório de gestão fiscal. Eu verifiquei que as contas do exercício seguinte ainda não foram apreciadas, então eu sugeriria a comunicação ao relator das contas. E existe também a questão do atraso no encaminhamento dos dados pelo sistema, que há a sugestão também de aplicação de multa.
Nesses casos, mesmo sendo uma obrigação do exercício seguinte, eu tenho, para simplificar, eu tenho proposto a aplicação da multa nesse processo, desde que tenha havido, obviamente, o devido contraditório. Me parece que seria o caso, então, em relação a isso, também eu proporia, desde logo, a aplicação da multa por essa falha, mas sem que ela interfira no mérito das contas. Tá. Eu vou acatar a proposta de Vossa Excelência de encaminhar, comunicar ao relator das contas, encaminhar ao relator cópia da decisão que for proferida, para que ele, então, verifique naquele exercício se realmente houve o atraso e aplique a multa. Mas eu não vou aplicar a multa agora, pelo menos no meu voto. Bom, eu para encerrar a discussão, devo dizer que ainda respeito os senhores técnicos, auditores, Tiago e Valadares, eu vou votar com a diretoria, com o Ministério Público, com a irregularidade das contas, a aplicação da multa, inteiro teor do que se manifestaram, repito, a diretoria de contas municipais e também o Ministério Público, motivo pelo qual consulto mais uma vez o Dr. Tiago Barbosa, já que o voto de Vossa Excelência praticamente é igual ao do relator, porém com a aplicação da multa. Exato. E eu proponho a irregularidade, conforme as manifestações técnicas, e a aplicação da multa. Senhor presidente, eu vou acompanhar o voto do relator, até porque ele acatou aquela sugestão, e a questão da multa, então, fica para ser analisada pelo relator das contas do exercício seguinte. Ou seja, Vossa Excelência não aplica a multa. Seriam duas multas, me parece. A multa pela não publicação de um anexo do relatório de gestão fiscal, que é aquela multa do artigo 5º da Lei 10.028, de 2000, e a multa pelo atraso no encaminhamento dos dados da alimentação da prestação de contas eletrônica. Então, como a apresentação, o envio da prestação de contas eletrônica é uma obrigação do exercício seguinte, então eu havia proposto a aplicação da multa desde logo, mas sem que esse fato interferisse no mérito das contas, mas o doutor Sérgio, já por conta do relatório de gestão fiscal, cuja obrigação também de publicação, sendo do encerramento do exercício, é até 30 de janeiro do exercício seguinte, então eu vou acompanhar inteiramente a proposta do auditor Sérgio, que acrescentou a comunicação ao relator das contas do exercício seguinte. Então está aprovada a proposta do relator por 2 votos a 1. O processo seguinte, senhor presidente, é o 271.080.12, prestação de contas de aplicação de recursos no valor de R$ 285.750, transferidos em 2011 ao município de Curitiba em razão de convênio celebrado com a Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social, tendo como objeto a aquisição de equipamentos e veículos. A diretoria de análise de transferências manifesta pelo encerramento do processo, observando que, nos presentes autos, inexistem despesas a serem comprovadas. Com a instauração da nova metodologia de análise das prestações de contas de transferências voluntárias por este tribunal, o convênio em questão passou a ser analisado por meio do Sistema Integrado de Transferências, CIT PES 19. O Ministério Público acompanha o opinativo da unidade técnica e também o relator pelo encerramento do processo. Em discussão, pelo encerramento. Processo 310.390.05, trata-se da prestação de contas de aplicação dos recursos no... Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, auditor Tiago. Esse processo, senhor presidente, vou solicitar desde logo a vistas. Vistas concedidas. Processo seguinte, senhor presidente, é 186.260.09, prestação de contas da aplicação de recursos no valor de R$ 101.970, repassados ao Serviço de Ação Social da Igreja do Evangelho Quadrangular, mediante convênio celebrado com o município de Londrina, tendo por objeto a manutenção do Centro de Educação Infantil Guiomar Moreira. Conclusivamente, após análise das justificativas apresentadas pelo responsável, a Diretoria de Análise de Transferências e o Ministério Público manifestam de maneira uniforme no sentido de que o Tribunal julgue as contas irregulares em razão da ausência de aplicação financeira dos rendimentos. Então, propõe ainda que ele seja condenado ao recolhimento dos rendimentos referentes à ausência de aplicação financeira no valor de R$ 3.217,35, ainda com as atualizações até a data do recolhimento.
e as demais consequências da irregularidade das contas. Esse é o relatório. Passo ao voto. A irregularidade apresentada se refere à não aplicação financeira de recursos no que diz respeito à seguinte tabela apresentada pela Diretoria de Análise de Transferências. Um saldo a aplicar de R$ 12.192,61, que deveria ter sido aplicado em 31/12/2007, foi resgatado em 31/1/2008 e teria o rendimento de R$ 69,11. E a seguir são dados os diversos períodos com os diversos saldos, e no final perfaz esse total aí de R$ 3.217,35. Por meio do despacho 163211, determinei a intimação do responsável para recolher o valor devido em razão da ausência de aplicação financeira ou para que apresentasse um novo cálculo de rendimentos. Em razão da devolução do ofício de diligência 11/12, procedeu-se a intimação do interessado por edital, nos termos do artigo tal do regimento interno, decorrendo o prazo sem apresentação de resposta. Senhor presidente, eu propus que a citação do responsável para que fosse recolhido e evitados problemas com a irregularidade das contas. Foram R$ 101 mil e os rendimentos são de R$ 3.217,35. O município, quer dizer, todos entenderam que o programa de educação com a manutenção do Centro de Educação Infantil foi atendido. Quer dizer, esses recursos, na verdade, de aplicação financeira, seriam do próprio ente, seriam da própria escola, seriam aplicados em favor da própria escola. E os objetivos foram atingidos. Eu entendo, na minha avaliação pessoal, isso deve ser causa de ressalva. Os recursos seriam da própria escola, mantida pela igreja. Quer dizer, agora ela é condenada a devolver para o município. Se ele tivesse aplicado, o recurso seria dele, para aplicar na escola. O objetivo foi atingido. Então, não me parece razoável que ele tenha as contas irregulares. Eu propus a citação sim, mas refletindo, não sei nem se ele deveria devolver ao município ou se ficaria para a própria escola. Se houve o prejudicado, foi a própria escola, né? O responsável deixou de aplicar esses valores em períodos diversos, resultando em R$ 3 mil, que equivale, né, a 3% de 101. Eu vou propor a regularidade com ressalva das contas. Está em discussão? Senhor presidente. Auditor Tiago. Senhor presidente, me parece que o entendimento do doutor Sérgio não tem sido costumeiramente o entendimento do tribunal em seus diversos julgados. Vossa Excelência faz um raciocínio de que os recursos seriam da entidade. Poderiam ser utilizados pela entidade na execução do convênio, mas caso não fossem utilizados pela entidade, eles deveriam retornar, sim, ao município. E há uma obrigação legal de que os recursos sejam aplicados. Então, considerando essas circunstâncias, eu vou contrariar o voto do relator e vou propor, conforme Diretoria de Análise de Transferência e Ministério Público de Contas, a irregularidade das contas e a imputação da devolução ao gestor que deixou de aplicar esses recursos. Posso só fazer um adendo, se a Excelência permite? Porque há alguns precedentes, inclusive, se não me engano, do próprio Dr. Ivens, em que foram feitas, eu também já fiz algumas considerações. É o seguinte, historicamente, antes da Lei 8666, era até vedado aplicar o recurso transferido, porque o Tesouro Nacional entendia que era o próprio Tesouro remunerando o recurso dele mesmo. Então, a União fazia repasse e proibia, no Decreto-Lei 2.300, proibia a aplicação num período de muito maior inflação. Quando veio a 8666, que é de 93, antes do Plano Real, que é de junho de 94, a lei previu, para assegurar o poder de compra, naquele período de forte inflação, a obrigatoriedade da aplicação financeira. Houve, em seguida, o período da CPMF, e alguns gestores, inclusive, justificavam, olha, se eu aplicasse aqui, eu ia perder dinheiro, porque o valor da aplicação seria menor do que o valor da movimentação financeira. De forma que, aqui não é o caso, né, porque a CPMF já estava extinta, isso aqui é de 2000 e... Isso aqui é de 2000 e...
Mas a CPMF, salvo engano, já estava extinta. Então, isso não seria justificativa. Mas a minha justificativa é essa. Que, quer dizer, a lei foi feita no momento em que havia forte pressão inflacionária e havia corrosão significativa dos recursos. Agora, aqui, se deixa de aplicar num curto período, eu entendo que isso prejudicaria excessivamente o responsável e a própria escola, porque a irregularidade aqui, na minha opinião, seria do gestor, né? Mas há também quem entenda que as contas seriam irregulares da entidade. E aí prejudicaria a entidade. Vossa Excelência sabe dessa discussão. Julga as contas da entidade, condena solidariamente a entidade e o responsável. É uma discussão, Vossa Excelência sabe, né? Eu entendo que deveria ser julgada as contas da pessoa física, mas há uma discussão infindável nos casos de entidades da administração privada que não estão integradas na administração pública, se as contas seriam da pessoa jurídica ou da pessoa física. E aí acaba prejudicando a própria escola, que teria que devolver o dinheiro para o município. E o município já atestou que está satisfeito com o que a escola fez, né? E aí o próprio município depois vai repassar para a escola novamente um dinheiro. Então, não vejo muito sentido, mas só estou tentando argumentar, mas é o meu voto, né? Obrigado. Eu vou fazer uma proposta, se Vossas Excelências concordarem. A minha intenção é acompanhar o doutor Tiago. Mas para que, depois desse discurso cheio de emoção do doutor Valadares, não é? Eu proporia que dessemos 30 dias para o recolhimento. E não ocorrendo, nós voltaríamos a discutir, com certeza, pela irregularidade. Sabe a decisão. 30 dias para o recolhimento. Da minha parte, acolho. Então, 30 dias em diligência para o recolhimento. Obrigado. Processo 141-42614, aposentadoria do senhor Roberto Luiz Camargo, delegado de Polícia do Estado do Paraná. Diretoria de Controle de Atos Pessoal, peça 20, opina pela legalidade de registro. O Ministério Público opinou pela negativa de registro sob o argumento de que há inconstitucionalidade na ausência de contribuição previdenciária sobre o valor que superou o limite. Matéria já superada, eu trago aqui, cito aqui decisões do tribunal, acordos de 353814, 3531, Cláudio Augusto Canha, acórdão 3.514, Primeira Câmara, Ivan Leles Bonilha e outros nossos aqui para acompanhar pela legalidade de registro. Legalidade. Processo 141.680.14, aposentadoria do senhor José Nicolini Neto, escrivão da Polícia do Estado do Paraná, mesma coisa, o Ministério Público, porque não houve o recolhimento da Previdência, já superamos essa questão pela legalidade de registro. Legalidade. Processo 331.99212, esse é aquele, senhor presidente, em que há uma discussão teórica interessante. Vossa Excelência pediu vista, eu vou então fazer uma análise, uma leitura mais detalhada. Trata-se de auxílio reclusão concedido à senhora Iraci Manente Ferreira, cônjuge, a senhora Caroline Manene Ferreira e a Enzo Manene Ferreira, filhos menores do servidor Cláudio Alves Ferreira, investigador da polícia, preso em 24/11/2009. Analisando a matéria, a Diretoria de Controle de Ato Pessoal pena pela negativa de registro do ato por compreender que o artigo 59 da Lei Estadual 123/98 de 98 não ampara a concessão e exame, dado que o servidor permaneceu recebendo seus proventos, ainda que de maneira reduzida. Peça 38. No mesmo sentido, foi a manifestação do Ministério Público, a peça 39, esse é o relatório. Passo ao voto. Preliminarmente, destaco que os acórdãos do 217111, 2111 de 2010 e 253110, todos da segunda Câmara, já se debruçaram sobre a competência desse tribunal para analisar a legalidade da concessão do auxílio reclusão aos dependentes de servidor preso. Por ter sua função nivelada às de pensão, é atribuição do Tribunal de Contas apreciar o ato em destaque, que teve como suporte o artigo 59 para a terceira da Lei Estadual 12398 de 98, artigo 59 da Lei Previdenciária. A pensão decorrente de prisão do segurado, auxílio reclusão, será concedida ao conjunto de dependentes do segurado recolhido à prisão que não receba remuneração, vencimentos ou proventos de inatividade. Para o terceiro, se, cumulativamente com a condenação penal, o segurado sofrer perda da função pública, a pensão decorrente de prisão será devida até o terceiro mês subsequente ao da sua liberação. Eu faço as minhas considerações. Fica ambíguo na redação da lei se o não percebimento da remuneração é requisito ao segurado ou ao conjunto de dependentes dos segurados.
A pensão decorrente de prisão do segurado será concedida ao conjunto de dependentes do segurado recolhido à prisão que não receba remuneração. Quer dizer, quem não recebe a remuneração é o conjunto de dependentes ou é o segurado? Aparentemente é o segurado. Na possibilidade do requisito se referir aos dependentes, é possível argumentar que os beneficiários não devam receber remuneração para impedir que um dependente com rendimentos e boa condição de vida ganhe o benefício voltado para a população de baixa renda. Vê-se, no entanto, que no auxílio reclusão existente no Regime Nacional de Previdência, fixado pela Lei 8.213 de 91, a proibição de remuneração é direcionada ao segurado. Mesmo que os dependentes tenham remuneração superior à população de baixa renda, a perda da remuneração do servidor é significativa para os dependentes. No caso da Paraná Previdência, em que os segurados têm remunerações superiores, a falta dessa remuneração se faz ainda mais sentida. Dessa forma, do teor literal da lei, extraem-se 3 requisitos essenciais à concessão, que devem ser observados em concomitância: ocorrer a prisão do servidor segurado, 2, a condição de dependente em relação ao servidor dos pleiteantes, e 3, a ausência de percepção de remuneração, vencimentos ou proventos pelo segurado. A sua literalidade, portanto, o dispositivo não abrigaria o ato em apreço, uma vez que o segurado recebeu sua remuneração, ainda que de forma minorada, até o dia de sua exoneração. No entanto, ao tentar transpor a disposição legal para o mundo fático, percebo dificuldades de perquirir a aptidão de sua incidência no plano real. A meu ver, a obrigatoriedade de que o segurado preso não receba remuneração alguma torna a existência do auxílio reclusão quase que exclusivamente teórica. Tanto é assim que o artigo 160, incisos 3 e 4 do Estatuto dos Servidores Públicos do Paraná prevê apenas a redução dos vencimentos nos casos de prisão, silenciando-se quanto a eventual hipótese de não recebimento dos valores. Vale dizer, ao mesmo tempo em que a lei previdenciária exige a ausência de remuneração para conceder o benefício, no caso de prisão, que é a hipótese de incidência do auxílio reclusão, o Estatuto dos Servidores Paranaenses determina tão somente a redução de 1 a 2/3 do montante remuneratório. Ora, a aparente incongruência entre os diplomas legais pode carrear no entendimento de que a previsão do artigo 59 da Lei Estadual 12.398/98 é meramente ilustrativa, estando destituído de qualquer utilidade real. Senhor presidente, eu continuo, mas considerando a redução significativa da remuneração, e aliás eu deveria ter colocado aqui os valores exatos, mas não estou com eles aqui agora, para nós podermos tomar uma decisão até mais justa, né, no caso real. E eu estou sentindo falta desses números aqui, e já adiei esse processo, porque eu estou votando pela... Senhor presidente. O excelência quer discutir ou vai pedir vista? Eu vou pedir vista e vou justificar. Já estou pedindo vista. Na verdade, eu tenho uma dúvida grande se a circunstância que permitiria esse pagamento de auxílio reclusão não seria no caso do servidor que foi preso e, por decisão judicial, venha a perder também o cargo. Então, tem um processo já que trata dessa matéria, então vou solicitar a vista para verificar isso. Vistas concedidas a Vossa Excelência. Obrigado. Processo 711.814.13 é uma certidão liberatória. Contudo, a Diretoria de Contas Municipais manifesta-se pela perda de objeto, uma vez que a certidão já foi disponibilizada pelo sistema eletrônico. No mesmo sentido, ao Ministério Público, e no mesmo sentido, o voto pelo encerramento. Encerramento. Também outra certidão liberatória, também já foi expedida conforme decisão monocrática 7214. Informa que o pleito já foi concedido, okay. E também manifestações pelo encerramento, também o voto. Pelo encerramento. Também a 478.129.14, pela perda de objeto e encerramento. Encerramento. Bom, finalmente tem 169.025.13, prestação de contas do senhor César Ricardo Kuckel, presidente da Câmara Municipal de Siqueira Campos, em 2012. As manifestações são todas pela regularidade, também o voto do relator. Pela regularidade. Era o que tinha a relatar, agradeço. Agradeço a Vossa Excelência, concedo a palavra ao auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Obrigado, senhor presidente. Eu inicio pelo processo que não está adiado, é uma admissão de pessoal do município de Foz do Iguaçu.
é a admissão da servidora Maria Estela Reginato Mielo, e a instrução da Diretoria de Controle de Atos de Pessoal indica que essa admissão já foi tratada em outro processo e propõe, por isso, o arquivamento do feito. O Ministério Público de Contas vai no mesmo sentido e, por conta dessa circunstância, eu proponho o encerramento do processo e arquivamento na Diretoria de Protocolo. Pelo arquivamento. 921509 é uma admissão de Andirá. Na verdade, são vários cargos e a diretoria jurídica, ainda a diretoria jurídica, em parecer de 2009, indicou que dos diversos candidatos admitidos, não foram registrados no SIM os dados relativos a 11 desses. Foram realizadas diligências ao então prefeito, o senhor Alarico Habib, e também ao atual prefeito, o senhor José Ronaldo Xavier. O senhor José Ronaldo Xavier, em uma das suas manifestações, informou que os dados dos 11 servidores nomeados foram devidamente inseridos no sistema SIM-AP no 6º bimestre de 2013. No entanto, a Diretoria de Controle de Ato Pessoal mantém seu posicionamento de que novamente não constam os dados dos admitidos no edital do certame junto ao SIM-AP. Propõe, então, o registro das admissões tratadas no processo, com exceção daquelas 11 mencionadas que não tiveram alimentação dos dados no sistema, sem prejuízo de que sejam aplicadas ao gestor as multas previstas no artigo 87.1b, que é pelo descumprimento de diligência, e no artigo a multa do artigo 87.3b, que é pela não alimentação do sistema no prazo indicado em normativo dessa Corte. O Ministério Público de Contas discorda desse entendimento, alega que os servidores admitidos não podem ser prejudicados pelo não atendimento de diligências requeridas junto ao órgão municipal para envio dos dados ao sistema SIM. Destaca que as admissões atenderam aos requisitos legais e a convocação dos candidatos ocorreu com observância à ordem de classificação. Por essa razão, opina pelo registro dos atos, com determinação à municipalidade para que efetue a devida complementação dos dados do sistema SIM-AP, sem prejuízo da aplicação das multas antes referidas. A minha proposta é divergente de ambas. Eu entendo que, uma vez que a Diretoria de Controle de Atos Pessoal afirma na instrução que é somente através dos dados declarados no sistema é que se realizam as verificações do limite de gasto com pessoal afeto à lei de responsabilidade fiscal, o acúmulo de cargos e empregos na esfera municipal, entre outras validações. Considerando esse posicionamento, eu entendo que não possa haver o registro daquelas 11 admissões que não foram devidamente alimentadas. Mas aqui não proponho, desde logo, a negativa de registro, mas sim que seja realizada nova diligência e já sejam multados, desde logo, também o senhor Alarico Habib, que não atendeu diligência, e também o atual prefeito, o senhor José Ronaldo Xavier. Pela mesma razão, a multa aplicada a cada um dos prefeitos é a multa do artigo 87.1b da Lei Complementar. Considero que não é possível a aplicação da multa do artigo 87.3b, tendo em vista que o sistema foi, ao menos parcialmente ou na maior parte, alimentado. Então, a proposta é nova diligência com aplicação de multa aos 2 gestores que não atenderam às diligências anteriores desse tribunal. Diligência e multa. Exato. Tenho, por último, um processo de servidor desse tribunal, processo 421-380 de 2014,
requerimento formulado pelo servidor Edson Vilmar Repinoski, ocupante do cargo de técnico de controle, visando concessão de abono de permanência. As manifestações da Diretoria de Gestão de Pessoas, da Diretoria Jurídica, da Paraná Previdência e do Ministério Público de Contas são pelo deferimento do pedido a partir de 8 de abril de 2014, data em que o interessado optou pela permanência em atividade, não obstante haver preenchido os requisitos à aposentadoria voluntária fixada no artigo 2º da Emenda Constitucional 41 de 2013. Então, a proposta é pelo deferimento do pedido e aqui também só complementarmente, após o trânsito em julgado, encaminhamento à Diretoria de Gestão de Pessoas para as anotações e providências pertinentes. Em discussão, pelo deferimento. Senhor presidente, era a minha curta pauta. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência, auditor Tiago Barbosa, e passo ao relato da minha pauta. Tem o protocolo 199.516/12, município de Carambeí, onde há uma transferência repassada pela Secretaria da Educação, exercício 2011, a DAT pela regularidade, Ministério Público também pela regularidade, e esta é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovada. Só corrigindo, presidente, o parecer do Ministério Público pela regularidade. Porque, na verdade, a gente levantou que os veículos não tinham inspeção. Não consta vistoria veicular, é perfeito. É que eu li a segunda linha. Está escrito assim: o Ministério Público de Contas entende não ser possível opinar pela regularidade. E eu fui no possível opinar pela regularidade. Mas, assim mesmo, eu contrario o Ministério Público. Em discussão, está aprovado. Senhor presidente. Doutor Tiago Barbosa. Senhor presidente, desculpe minha demora, mas eu vou votar conforme o parecer do Ministério Público, mas sem aplicação da multa. Eu consulto o doutor Valadares. Não há laudo da inspeção veicular. Não, eu pedindo desculpa ao meu colega Tiago, eu acompanho o relator. Acho que isso não é suficiente para a irregularidade das contas. Então está aprovado pela regularidade contra o voto do Dr. Tiago Barbosa. 603.805/12, Fundação Araucária. Repasse à UniOeste, Campus Foz do Iguaçu, 2011. A Diretoria de Análise de Transferências pela regularidade. Ministério Público pela regularidade. E a proposta do relator é pela regularidade com ressalvas. Está em discussão, está aprovado. O protocolo 403.988/09 trata-se de processo onde há pedido de inclusão da dependente Natália Martins Ferreira na pensão previdenciária concedida em razão do óbito de Auri Odorico Ferreira, aposentado conforme acórdão e falecido em 18 de 3 de 98. A pensão foi calculada, totalizando o valor de R$ 715,78 para cada beneficiária. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal informou que a documentação apresentada demonstrou que foram atendidos requisitos prescritos em relação à dependência da beneficiária Natália Martins Ferreira quanto à menoridade e, mais tarde, não foi comprovado o status de universitária. A DICAP observou que não consta do processo declaração da universidade que comprove que a beneficência era, ou a beneficiária era universitária na época dos fatos. Houve determinação de citação do Paraná Previdência para providências. Paraná Previdência juntou documentos e justificativas. A Diretoria de Atos de Pessoal voltou a falar,
tornou a observar que não consta no processo comprovação da condição de universitária da filha maior do ex-servidor, exceto aquela declaração da peça 64, de 2009, da Universidade Paranaense, de que Natália Martins cursa a 4ª série do curso de fisioterapia. Não consta declaração comprovante da matrícula sobre a condição de universitária nos anos 2009 a 2013, razão pela qual ratificou o parecer pela negativa de registro da pensão concedida a Natália Martins Ferreira a partir do ano de 2010 e determinar a entidade previdenciária que apure responsabilidade pelo pagamento indevido da pensão, comprovando-se nos autos as medidas tomadas para reaver valores. Isso de 2010 a março de 2013. O Ministério Público de Contas conclui pela negativa de registro da pensão deferida a Natália Martins Ferreira e pela legalidade e registro do benefício concedido a Maria de Lourdes Franco Ferreira, sem prejuízo da instauração de sindicância, a fim de verificar por que não foi interrompido o pensionamento, bem como tome medidas administrativas necessárias a evitar a ocorrência de novos pagamentos indevidos. Faço fundamentação para votar pela negativa de registro do ato de revisão da pensão concedida a Natália Martins Ferreira, tendo em vista a ausência das condições previstas no artigo 42, 2C da Lei 12.398/98, e pela legalidade e registro do benefício concedido a Maria de Lourdes Franco Ferreira, viúva do ex-servidor. Em discussão. Senhor presidente, me desculpe, essa que teve a negativa, desculpa. É a filha maior de idade. Ah, entendi. Que, como universitária, segundo a legislação, teria direito ao benefício, mas não comprovou ser universitária, ou já havia terminado o curso. Presidente? Doutor Tiago Barbosa. O voto de Vossa Excelência acompanha também a determinação para que a Paraná Previdência apure a responsabilidade pela continuidade do pagamento irregular, ou não? Se Vossa Excelência assim o desejar, assim o faremos. Eu entendo que seria uma providência necessária. Então, determinando-se a entidade previdenciária que apure responsabilidades pelo pagamento indevido. Está aprovado. O protocolo 294.50607, admissão de pessoal, município de Loanda, concurso para agente comunitário de saúde em 2007, ou 26 de 3 de 2007, e exoneração em 7 de 5 de 2007. Diretoria de Controle de Atos de Pessoal manifesta-se pela negativa de registro da admissão, tendo em vista o acúmulo indevido de cargos, uma vez que a servidora exercia o cargo de auxiliar de enfermagem em Santa Cruz do Monte Castelo e de agente comunitário de saúde em Loanda, com carga horária de 40 horas semanais. O Ministério Público também é pela negativa de registro. Faço considerações, votando pela negativa de registro. E o Ministério Público pede instauração de tomada de contas extraordinária. Tendo como interessados o município de Loanda e Neide Silva Tina, com o escopo de verificar se houve recebimento de salários por parte da servidora sem a correspondente prestação de serviços. Então, a proposta do relator vai acompanhar o Ministério Público, negativa de registro e tomada de contas extraordinária. Está em discussão? Auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, considerando que o tribunal geralmente acaba por entender que, ainda que irregular a contratação, os serviços foram prestados, considerando principalmente que
essa pessoa foi contratada em 26 de março e demitida em 7 de maio, eu entendo que essa providência do Ministério Público seria, não seria benéfica. Custo-benefício é prejudicial, eu entendo. Então, eu proporia a Vossa Excelência apenas a negativa de registro. Está aprovado o voto de Vossa Excelência. Ou seja, eu adoto, para também economicidade, não é? Eu adoto o voto de Vossa Excelência apenas pela negativa de registro, sem a necessidade, portanto, de tomada de contas extraordinária. O protocolo 215.638.11, Câmara Municipal de Paranacite, prestação de contas anual da Câmara Municipal de Paranacite, exercício de 2010, responsabilidade de Manuel Pereira de Melo, presidente à época, Diretoria de Contas Municipais, opinou pela irregularidade das contas diante dos apontamentos do relatório de controle interno. Lista quais são as irregularidades. O Ministério Público também entende que há irregularidade nas contas com aplicação de multas. Eu lembro que a fundamentação, acompanhando a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público, o Legislativo Municipal apresentou no encerramento do exercício de 2010 obrigações financeiras sem o necessário suporte em disponibilidades. Esse aqui pode ser ressalvado, que o valor é ínfimo. Cargo comissionado de diretor-geral da Câmara, sem o devido ato de nomeação, e que tal ato não foi informado no SINAP. Consequentemente, os valores a título de salários são indevidos. Verificou-se que o senhor Leonardo Esposti Sidulovies foi nomeado em 2 de 4 de 2007, no cargo efetivo de auxiliar administrativo por meio de decreto, e nomeado no cargo comissionado de diretor-geral em 1 de 3 de 2013 por meio de resolução, ambos na Câmara Municipal de Paranacite, e no exercício de 2010 recebeu a remuneração inerente ao cargo de auxiliar administrativo. Aqui apresento um quadro onde no SINAP há os apontamentos do senhor Leonardo Esposti, recebimentos. Pela ordem, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, apenas uma dúvida que me ocorre. Eu abri aqui os autos digitais e estou verificando que houve uma instrução da Diretoria de Contas Municipais, que é a peça 26, e depois dessa instrução, algumas informações, despachos, mas nenhum parecer do Ministério Público de Contas. Não sei se estou equivocado, mas a peça 26 é uma instrução, 27 a 30 certidões de sessão, 31 despacho, mais uma informação na 33, e não... Bom, o Ministério Público manifestou-se. Vossa Excelência entende que depois houve nova documentação, nova análise da diretoria e não há uma segunda manifestação do Ministério Público. Vossa Excelência despachou solicitando que a Diretoria de Contas Municipais analisasse individualmente um apontamento relativo ao relatório do controle interno. E aí há uma instrução
Eu, comumente, quando há uma informação da Diretoria de Contas Municipais, eu não vejo necessidade de que o Ministério Público se pronuncie, mas depois de uma instrução, que é uma instrução aqui de segundo contraditório, eu entendo que seria necessário, a não ser que o parquê já dispense desde logo essa manifestação. Bom, eu consulto a senhora procuradora, mas eu lembro que foi o plenário que determinou a nova manifestação da diretoria, e eu, comumente, usar a palavra de Vossa Excelência, não ouço novamente a procuradoria. Agora, se Vossa Excelência, eu vou até consultar a senhora procuradora, se ela quiser falar novamente no processo, não há nenhum impedimento de minha parte. Mas eu entendo que estou preparado para votar e acompanhar os apontamentos. Senhor presidente, realmente olhando os autos digitais, foi pedido uma licença para a diretoria se manifestar sobre os pontos do controle do relatório de controle interno. E na instrução anterior da diretoria não tem esses apontamentos e o Ministério Público não chegou a reexaminar a questão. Então posso encaminhar a Vossa Excelência o processo para uma nova análise. Isso, por gentileza. Muito obrigada. Então, ao Ministério Público para que se manifeste. O protocolo 177.524/13, Câmara Municipal de Curiúva, exercício de 2012, presidente Antônio Carlos Piazentin dos Santos, período 1 de 1 de 2012 a 31 de 12 de 2012. Diretoria de Contas Municipais opinou pela irregularidade das contas e aplicação de multas. A DCM manifestou-se concluindo pela irregularidade, vez que no exercício de 2011 a Câmara aplicou a recomposição de 10,18%, implicando também neste exercício 2012 no pagamento aos subsídios aos vereadores em valor acima do valor devido. O reajuste que excedeu a correção monetária do período é disciplinado pelo artigo 8º do provimento 56/2005 deste Tribunal. Em sua defesa, o responsável pela entidade, Câmara Municipal de Curiúva, ressaltou que, entre outros pontos, que os valores recebidos pelos agentes políticos estavam dentro do limite legal estabelecido pela lei municipal, que em 2008 fixou como teto o valor de 5.000 para subsídio dos vereadores, o qual não foi ultrapassado. Acrescentou que no exercício de 2012 foi pago subsídio mensal no valor de 5.000 para os vereadores e presidente da Câmara, enquanto que o subsídio mensal dos deputados estaduais era de 20.000. Portanto, o valor pago estava dentro do limite previsto no artigo 29, 6b da Constituição Federal. Exercício do cargo de contador em desacordo com o pré-julgado 6 deste Tribunal, alegou o interessado que medidas administrativas estão sendo tomadas, foi extinto o cargo de técnico em contabilidade e está sendo criado o cargo de contador e haverá concurso em breve. É a informação do interessado. Mas ainda assim mesmo a DCM reprisa que o cargo de contador da Câmara Municipal, exercício de 2012, estava em desacordo com o pré-julgado, pois não restou comprovado em sede de contraditório que o responsável técnico, o senhor Glaucio Correia, era servidor efetivo da entidade. E, no caso, a terceirização. Não foram atendidos, portanto, requisitos previstos no pré-julgado. Ministério Público de Contas manifesta-se acompanhando a DCM pela irregularidade das contas com aplicação de multas. Faço fundamentação, de acordo com
manifestações da DCM e do Ministério Público. Ficou devidamente comprovado o pagamento de remuneração aos agentes políticos acima do valor devido, com violação dos artigos 29, 5, 6 e 7 e artigo 37, 11 e 12 da Lei Federal 8.429/92, bem como do provimento 56/2005 deste Tribunal. Aqui eu apresento um quadro, repito, com a extrapolação de subsídios. Luiz Gonzaga Marinho de Almeida deveria receber 49.120,92, recebeu 60 mil, portanto há uma diferença a maior de 10.879,08. Também Arnaldo de Souza Oliveira, mesmo valor. Rosano Silva Portugal, também o mesmo valor. Norival Ferreira de Oliveira, o mesmo valor. João Valdecir Ferreira, também o mesmo valor. Ivonete Rodrigues da Silva, também o mesmo valor. Amadeu de Jesus Silva, também o mesmo valor. E Antônio Carlos Piazentin dos Santos, presidente da Câmara, o mesmo valor de 10.879,08 a maior. Sendo que Carlos Valdeci Barbosa recebeu 1.359,89 a mais e Marcelo Proença recebeu 9.519,19. Apesar de oportunizado, não houve o ressarcimento ao erário dos valores pagos a maior, com referência ao exercício do cargo de contador em desacordo com o pré-julgado. A entidade não justificou ou demonstrou ter adotado providências para regularização, pois não restou comprovado que o responsável técnico, Sr. Glaucio Correia, era servidor efetivo da entidade. Isto posto, voto pela irregularidade das contas anuais da Câmara Municipal de Curiúva, exercício de 2012, responsabilidade de Antônio Carlos Piazentin dos Santos, presidente no período 1 de 1 de 2012 a 31 de 12 de 2012, em razão da remuneração dos agentes políticos acima do valor devido, conforme fundamentação, e exercício do cargo. Este nós temos até votado, não é? Regularidade com ressalva. Então, este há a ressalva. Estou propondo restituição dos valores indevidamente pagos aos vereadores, devidamente corrigidos os valores, nos termos do artigo 85.4 da Lei 113/05, e multa prevista no artigo 87.3f da Lei 113/05, no valor de R$ 725,48, em vista do exercício do cargo de contador em desacordo com o pré-julgado. Está em discussão? Está aprovado. Senhor presidente. Não, está aprovado, Excelência. Eu vou... Não, porque Vossa Excelência, então Vossa Excelência afastou... Não, eu ressalvo, tirando a irregularidade, mas mantém a multa. Mas está reaberta a discussão. Obrigado. Não, Vossa Excelência, a questão do contador, então, o que nós temos feito é aquilo, né? Se nesses pequenos municípios, eu estava olhando aqui, 14 mil habitantes, a Câmara, muitas vezes, aquela velha discussão, tem um prestador de serviço que cobra lá R$2.000, R$3.000, e isso acaba sendo muito mais econômico do que ter um contador que ganha R$6.000, R$7.000, R$8.000, ainda mais os encargos. Então, nós temos afastado, normalmente, não é isso? Esse fato como causa de irregularidade. Vossa Excelência afastou, não é isso? Perfeito. E a questão dos subsídios, aí Vossa Excelência sabe que eu, como coordenador lá do estudo que deu origem ao provimento 56, eu pedi vista também daquele caso tormentoso que nós vamos ter que decidir, de Curitiba, né? E eu tentei aqui, enquanto Vossa Excelência relatava, fazer os cálculos aqui e encontrar o ato que fixou o subsídio. Então, eu pedindo desculpa por não ter pedido, não ter feito o pedido de vista antes, mas para também não termos uma decisão contraditória em relação a Curitiba e essa Câmara de Curiúva, né?
Se Vossa Excelência me permitir, eu gostaria de examinar com mais vagar essa questão do subsídio. O que posso dizer, Excelência? Poderia falar não é? Mas estou contra 2 auditores, então é muito difícil. Então, vistas a Vossa Excelência. O protocolo 178.814.13, Fundo de Aposentadoria e Pensões de Ibiporã. Este aqui eu vou adiar se não houver nenhum impedimento. 191.047.13, Fundo Previdenciário de Porto Rico, 2012, Diretoria de Contas Municipais opinou pela irregularidade, uma vez que não foi encaminhado a esta Corte o relatório do controle interno. O Ministério Público de Contas também é pela irregularidade. E a proposta do relator acompanha as manifestações pela irregularidade. Está em discussão. Agora eu que vou fazer aquela sugestão que eu considerei muito sábia a Vossa Excelência quando disse fixou o prazo de 30 dias. Fixar um prazo para ver se eles mandam esse relatório, né? Qual é a dificuldade? Né? Fixar um prazo para que providenciem, né, o tão desejado relatório. Então, Vossa Excelência propõe diligência. Isso que Vossa Excelência acabou de me dar uma ideia muito boa naquele e-mail, lembra? Que deu um prazo para que eles recolhessem. Eu estou também sugerindo a Vossa Excelência que fixe um prazo para que eles apresentem esse famigerado relatório para evitar, né, a irregularidade das contas, uma coisa que aparentemente é simples, né? Então, diligência ao Fundo Previdenciário Municipal de Porto Rico para que, se quiser, apresente o relatório do controle interno. E o protocolo 210.602.13 eu estou também adiando. A palavra está livre. A próxima sessão desta segunda Câmara será no dia 20 de agosto, quarta-feira, 14h, horário regimental. Levanta-se a presente.